Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma live Café com Gleice. Hoje, dia 30 de junho de 2026, é a nossa live de número 14. Nossa live de número 14, se não me engano. Vamos entrando, minha gente, fica à vontade. Compartilha essa live com um amigo, com uma amiga. Deixa eu compartilhar aqui na comunidade Café com Gleice. Hoje nós começamos um pouquinho mais tarde, porque eu me atrasei e eu tô querendo testar esse horário das 7 da manhã para ver se dá certo. Deixa eu mandar aqui. É só um pouquinho. Bom dia, maravilhosos. Sejam muito bem-vindos. Já já a gente começa, tá bom? Vocês dormiram bem? Como que vocês estão? Bom dia, Vini. Bom dia, Odaí. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu compartilhar aqui. Bom dia, Jane. Bom dia, Paulo. Bom dia, Lius. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Vamos para mais uma live Café com Gleice? E assim, o que eu tô achando mais engraçado nessa edição... Gente, agora eu não tô me lembrando que edição que é essa do Café com Gleice. Não sei se é a nona. Gente, eu esqueci de anotar isso. Eu vou verificar, não sei se é a nona edição do Café. Ou seja, 9 livros que a gente já leu aqui no Café. Ou se é a 10ª edição. Não tenho que conferir isso. E o que é engraçado é que o título do livro que a gente está estudando, né, que a gente está lendo aqui no Café, é Um Café com Sêneca, um guia estoico para a arte de viver. Então, eu acredito que o tema do livro tem tudo a ver com o café. E o título do livro também é quase a mesma coisa do título aqui do quadro, né? Jaine, bom dia, maravilhosa, seja bem-vinda. Bom dia. E aí o tema aqui é Café com Gleice. Já tem mais de um ano, né, que eu tô aqui com as lives. A gente fazia as lives todos os dias. Bom dia, Márcio, seja bem-vindo. Diego, Darlan. Fique aqui comigo, tá? Vocês vão gostar, tenho certeza. E aí eu resolvi fazer todos os dias a live. Daí eu resolvi agora fazer só na terça-feira. E hoje a gente teve um atraso. A live acontece às 6h40, mas, minha gente, eu torci o meu pé, tô com o meu pé torcido, aí as coisas para mim agora estão sendo mais lentas, então até eu chegar no lugar, caminhar, tá babado, minha gente, tá babado, mas tá dando para sobreviver. Deixa eu passar aqui um gloss, que acabei esquecendo. Mas tá tudo bem, graças a Deus, tirei raio-x, não teve nada demais, e ele só ficou muito, né, dolorido no dia, fui no hospital e tudo, mas tá tudo bem. Tudo bem, daqui a pouco ele tá novinho em folha. Daqui a pouco ele tá ótimo, ele só muda de cor todos os dias, tem dia que ele tá verde, tem dia que ele tá roxo, tem dia que ele tá vermelho, mas... E aí agora eu vou fazer um ultrassom pra ver por que ainda tá bem dolorido, né? Porque foi dia 22, foi no dia do meu aniversário, né? Foi um rolê, mas não vai dar pra falar essa história aqui na live, não, porque a história é muito longa. Inclusive, eu viajei num dia engraçado, né? A maioria das coisas que eu leio nos livros, é por isso que eu tenho que ter muito cuidado com os livros que eu leio. Antigamente eu saía lendo todo tipo de livro, hoje não. Hoje, quem tá lá no perfil secreto sabe, a gente conversa muito sobre isso no perfil secreto, né? Muito sobre frequência, vibração, energia, essas coisas todas. E hoje eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu vejo, as coisas que eu assisto, eu tenho que tomar muito cuidado com os meus pensamentos, que eu manifesto as coisas assim muito rápido. E eu tenho que tomar muito cuidado com os livros que eu leio também. Então, toda vez que eu estou lendo um livro aqui, principalmente aqui com vocês, eu vivo praticamente tudo. É incrível isso. Bom dia, meu povo. Olha aí o povo aí, olha que maravilha.
Bom dia, tia Dinha. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Saudade. Olha, deixa eu ver se eu ainda me lembro aqui, porque na terça-feira passada nós não tivemos live. Eu estava viajando, assim como Sêneca falou pra gente na live passada, que é bom a gente viajar com um propósito, e eu fiz isso. Vocês vão ver aqui na nossa continuação. Não sei se vocês assistiram a live passada. Se vocês não assistiram a live passada, desse capítulo aqui, que a gente está no capítulo Você Sempre Presente, é impossível fugir de si mesmo. E ontem eu fui olhar, eu nunca assisto as lives, minha gente, nunca assisto as lives gravadas. E ontem eu fui assistir só o final, para eu saber onde foi que eu parei, porque eu já estava perdida, eu não sabia onde que eu ia continuar a live hoje, porque eu não marquei. É incrível, eu sempre marco, dessa vez eu não marquei. E aí eu assisti o finalzinho da live passada, como que a live está maravilhosa, vocês precisam assistir. Quem não assistiu a live gravada, ainda tá no feed. Deixei no feed para vocês, tá? Vou deixar mais um tempinho, porque a live tá muito boa. Nossa, até eu gostei da live. Até eu não gosto de assistir, não assisto. Não é que eu não goste, eu não assisto. Na verdade, eu nem me lembro o que foi que eu falei, mas tudo bem. Simbora, vocês estão preparados? Vocês estão preparados para a live de hoje? Que o nosso dia seja maravilhoso. Sim, ele será, sim, ele será. Simbora. No final da live eu sempre faço a meditação com vocês, então fica aqui comigo, tá? Olha, nós finalizamos a live passada com esse quadro que eu vou colocar nos stories de novo. Eu coloquei semana passada e vou colocar de novo, porque eu não vou ler ele não, tá? Porque é uma descrição, esse quadro, deixa eu mostrar para vocês. Esse quadro aqui é uma descrição feita por Sêneca de como um estudante do estoicismo difere de um típico não estoico, incluindo metáforas relacionadas a viagens. Então, assim, é basicamente o que o estudante do estoicismo faz e o que um estudante típico do estoicismo um típico não estoicismo, né? Aquele que não estuda, que não se preocupa com essas questões. Aí ele diz, estudante do estoicismo percebe que a infelicidade é causada por nossas opiniões sobre as coisas. E é o que eu estava falando esses dias lá no perfil secreto, né? Ou foi aqui? Não, foi no perfil secreto. Sobre a autorresponsabilidade, né? Porque é de nossa responsabilidade as coisas que acontecem, de como a gente reage às coisas que acontecem com a gente, né? E aí ele diz aqui, ó, por exemplo, se eu estou trabalhando em um projeto com foco mental, posso acessar a internet, procurar uma informação e voltar para o trabalho. Mas, se não tenho esse tipo de foco, começo a navegar pela web, depois pelo Facebook e pelo YouTube, vagando por horas. É inofensivo fazer isso de vez em quando, mas se o comportamento é cotidiano, como forma de procrastinação, algo está errado. Algo está errado. Então, assim, isso aqui que a gente acabou de ler é o que mais a gente vê hoje em dia. As pessoas, elas não estão mais vivendo em presença, que foi o que a gente falou na live passada. Hoje em dia está muito desafiador, né? As pessoas, elas não conversam mais uma olhando no olho da outra. É sempre olhando no celular. Então, se você está conversando com uma pessoa e está olhando no celular, você não está em presença. E hoje eu acredito que o maior desafio das pessoas hoje em dia é viver em presença, estar presente. Então, ele diz aqui, olha, muitas vezes a procrastinação é um sinal de que a pessoa considera seu trabalho insatisfatório. Então, se você está achando que você está procrastinando demais, que você olha no celular demais, que você olha a rede social demais e deixa de fazer as coisas que você precisa fazer, e você está nessa de procrastinar, é porque você está num ambiente num trabalho que você não gosta. Se você para toda hora para olhar o celular, você para toda hora para ver rede social, é porque esse trabalho que você está não está fazendo mais sentido para você.
Nesse caso, talvez faça sentido procurar um trabalho mais interessante. O que eu acho mais legal do estoicismo é isso. É a forma como ele traz a realidade e a questão do sofrimento. O ser humano, ele sofre muito à toa. Eu era muito assim. Eu sofria muito à toa, minha gente. Muito, assim, a gente vê problema em tudo, a gente vê dificuldade em tudo, a gente acha que as coisas não têm solução. Isso é tudo aqui, ó, na nossa cabeça. É a gente que coloca essas coisas na nossa cabeça. Ah, Gleice, mas se eu sair desse trabalho, eu não vou conseguir outro. Consegue. Consegue sim. Só depende de você. Tudo é sobre você. O que você tem que entender é isso, que tudo é sobre você e nada é sobre o outro. Entende? Seguimos. Nós estamos na página 82, para quem tem um livro, Um Café com Sêneca. Embora Sêneca recomende ter foco e direção, ele certamente não era uma pessoa sem alegria. Vocês estão me ouvindo? Me dá um feedback aí para eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Me fala se vocês estão me ouvindo. Embora Sêneca recomende ter foco e direção, ele certamente não era uma pessoa sem alegria, para quem tudo é só trabalho, sem divertimento. Ele valorizava muito o ócio e o tempo livre, chegando até a escrever uma obra. Ele escreveu esse livro, né, sobre o ócio, que pode ser lida ainda hoje. Os interesses de Sêneca incluíam um cultivo de uvas, então provavelmente ele foi um produtor de vinho. Embora tivesse parado de beber no fim da vida, recomendava que as pessoas bebessem, quase até se embriagarem, por causa do efeito libertador do vinho sobre a mente. Para Sêneca, o ócio era uma das melhores coisas da vida, mas só é gratificante se a mente for estável e bem desenvolvida para poder desfrutar dele. Olha que interessante isso. Outra coisa que as pessoas não conseguem fazer hoje em dia, a maioria das pessoas, é estar em ócio. O que é estar em ócio? É você simplesmente estar sem fazer nada. Porque às vezes a gente quer descansar, né? A gente quer ficar parado, mas às vezes a gente não consegue. A gente está sempre trabalhando em alguma coisa. A gente está sempre fazendo alguma coisa. E esse ócio é você estar com você, com seus pensamentos. E como é desafiador você estar sozinha com os seus pensamentos. Nem todo mundo consegue isso. Nem todo mundo consegue. O ócio era uma das melhores coisas da vida, mas só é gratificante se a mente for estável e bem desenvolvida para poder desfrutar dele. É por isso que a filosofia para Sêneca era a companheira essencial de uma vida boa e feliz. Uma pessoa sábia, por exemplo, será capaz de viajar e extrair algo profundo da viagem, pois sua mente está preparada para a experiência, enquanto outras pessoas apenas embarcam em uma jornada depois da outra, substituindo um espetáculo por outro. O que você realmente recebe da vida, em termos de prazer verdadeiro, depende daquilo que você traz para ela. Depende daquilo que você traz para ela. Embora uma pessoa sábia ou que esteja sendo treinada no estoicismo deva ter uma mente calma e estável, muitas pessoas são inquietas, descontentes, instáveis e facilmente irritáveis. Essa aqui era eu. Essa aqui era a Gleice do passado lá. Embora uma pessoa sábia ou que esteja sendo treinada no estoicismo deva ter uma mente calma e estável, muitas pessoas são inquietas, descontentes, instáveis e facilmente irritáveis. Escrevendo sobre o pensamento de Sêneca, o filósofo e historiador Mark Holowek apresenta um motivo pelo qual as pessoas inquietas acreditam que viajar pode melhorar seu estado emocional. Tem a ver com a expectativa, a esperança de que o amanhã será melhor do que o hoje. A expectativa, explica ele, geralmente é criada pela combinação de angústia e desejo. A angústia é a sensação de que algum mal está presente neste momento.
O desejo vem do sentimento de que algo bom está à espreita, no horizonte, para substituir o mal. Em resumo, se pudéssemos alcançar esse horizonte, as coisas seriam melhores. Embora Sêneca acreditasse que alguns locais não são saudáveis, pense em uma cidade litorânea em época de férias. Segundo ele, deveríamos ter a seguinte crença: não nasci para viver em um cantinho. O mundo todo é meu lar. Como outros estoicos romanos, Sêneca acreditava que é possível ser feliz em praticamente qualquer lugar, mesmo no exílio. Como ele observou, o lugar onde se vive não se contribui tanto para a tranquilidade. É a mente que faz com que tudo seja satisfatório. Anota isso aí, minha gente. Se você tiver com o caderninho do café, anota esse insight aí, tá? Olha só. O lugar onde você vive, não contribui tanto para a tranquilidade. É a mente que faz com que tudo seja satisfatório. E nós falamos sobre isso na live passada. Então, assim, às vezes a gente fica tão chateado, tão triste quando a gente está em algum lugar, quando a gente mora em algum lugar que a gente não está gostando, né? Mas é o que a gente falou, qualquer lugar que você vá, você estará lá. Então, às vezes a gente quer fugir dos problemas, a gente quer fugir, mas não tem como fugir porque está tudo na sua mente, entende? Já vi pessoas sombrias em uma vila alegre e agradável, e outras felizes trabalhando em completo isolamento. Então, tudo vai depender da sua mente. Tudo vai depender da forma como você enxerga as coisas. É isso. Deixa eu tomar meu chazinho aqui. Deixa eu passar aqui um pouquinho essa música. Existe sempre a possibilidade de que viajar ajude algumas pessoas a eliminar suas insatisfações com a vida, em razão da crença de que as coisas serão melhores em um lugar diferente. Mas o mais provável é que essa crença seja o que alguns psicólogos chamam de síndrome da grama mais verde. E essa síndrome da grama mais verde é o que mais a gente vê hoje em dia, principalmente com as redes sociais. Então a gente acha que a vida do outro está sempre melhor. A gente acha que a vida do outro é mais divertida, né? A gente acha que a vida do outro é mais feliz. Mas todo mundo passa por atribulações. Não se engane com isso. Todo mundo passa, entende? Só que algumas pessoas sim conseguem passar pelas dificuldades com mais tranquilidade do que outras. Então, é a síndrome da grama mais verde, que se baseia no ditado popular que a gente conhece como a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Embora não seja um diagnóstico psicológico profissional, essa é uma percepção que certamente explica muitos relacionamentos fracassados. Quando as relações acabam, muitas vezes os envolvidos acreditam que a vida seria melhor com outra pessoa. Por isso, em vez de se regarem e cultivarem o próprio gramado, pensam que o outro é mais desejável, ainda que isso seja, em geral, uma fantasia. Às vezes a grama pode ser mesmo mais verde em outro lugar, e outro gramado pode significar uma direção real. Mas as pessoas que geralmente sofrem em razão das expectativas tendem a viver insatisfeitas. Então, se você vive insatisfeita no lugar que você mora, você acha que você vai ficar satisfeita em outro lugar? Essa é a questão, entende? Então, tudo está na sua mente. Pois não consegue escapar. Mas as pessoas que geralmente sofrem em razão das expectativas, ou seja, você passa a vida toda resmungando, insatisfeita, querendo morar em outro lugar, querendo sair do lugar que você mora, talvez você tenha razão, às vezes pode ser que sim, talvez pode dar certo, né? Talvez você melhore em outro lugar, mas na maioria das vezes as pessoas que vivem nessa razão da expectativa, nossa, minha vida, e se, é o e se, né?
Eu, inclusive, postei um vídeo ontem sobre isso, falando sobre isso. Quando eu morar em outro lugar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um relacionamento, eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu pagar todas as minhas dívidas, eu vou ser feliz. E aí quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz. Aí você compra o carro. Quando você compra o carro, você é feliz uma semana, durante uma semana. Aí passa essa semana, você já procura outra coisa. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Então, essa busca, essa eterna busca pela felicidade, essa eterna busca pelo o que o vizinho tem, eu quero ter também, entende? Então, assim, a gente tem que compreender que a gente precisa, é o bem-estar, na verdade, né? O que a gente busca não é felicidade, o que a gente busca, na verdade, é o bem-estar. E a gente tem que procurar buscar, a gente tem que ter esse bem-estar, na verdade, em qualquer lugar que a gente estiver. E eu adquiri muito essa habilidade hoje em dia. Eu entendi, demorou para eu entender isso, minha gente. Demorou 40 anos praticamente para eu entender isso. Então, as pessoas que geralmente sofrem em razão das expectativas tendem a viver insatisfeitas e inquietas, pois não conseguem escapar de si mesmas. Então, você pode até viajar para fugir dos problemas, mas os problemas eles vão te acompanhar onde você for. Entende? A solução para a infelicidade psicológica geralmente está dentro de você. A solução para a infelicidade psicológica geralmente está dentro de você. E essa é a palavra de hoje, é a frase de hoje. Para quem está assistindo a live gravada, escreve aqui nos comentários. A solução para a infelicidade psicológica geralmente está dentro de você. Então, essa é a palavra de hoje. Se você estiver assistindo a live gravada, escreve aí, tá? A solução para a infelicidade está dentro de você. Vou repetir. A solução para a infelicidade está dentro de você. Quando você compreender isso, tudo vai fazer sentido na sua vida. Você vai viver muito mais tranquila. Você vai viver muito mais serena. Você vai viver muito mais feliz quando você entender isso. Então, as pessoas elas buscam muito a felicidade no externo. É tudo sobre o externo, né? É tudo sobre o externo. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. E aí chega, você consegue a tal coisa e a sua felicidade dura uma semana. Daqui a pouco você já está insatisfeita de novo. Porque você tem que estar sempre buscando algo externo. Ter um propósito norteador. Para Sêneca, ter uma direção real é como ter um propósito norteador, que é o primeiro e verdadeiro objetivo do estudo da filosofia estoica. Sêneca preconiza um estudo de vida estável e calmo que siga um único caminho. Mas como ele diz, muitas pessoas pulam de propósito em propósito, mudando de planos com frequência. É como se os ventos do acaso as levassem de um lado para outro. Apenas algumas pessoas, diz ele, planejam a vida e os afazeres tendo um princípio norteador. As demais são simplesmente arrastadas, algumas com violência, como objetos boiando em um rio que corre depressa. A alternativa, escreve ele, é que devemos decidir o que queremos de fato e manter essa decisão. E é o que mais acontece, a maioria das pessoas não sabem o que quer na real. Na real, elas não sabem o que elas querem. Por isso que elas ficam boiando, por isso que elas vivem buscando as coisas. Porque busca uma coisa aqui, busca uma coisa ali, mas ela é meio que perdida, ela não sabe o que ela quer da vida. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem, é por isso que que as coisas demoram para chegar na sua vida. Eu falo muito sobre isso lá no meu perfil secreto. Eu tenho um perfil secreto da Gleice.
Lá a gente é só mulher, né? E lá eu falo mais assim, sem filtro, converso mais as coisas que eu não converso aqui no perfil principal. Então, às vezes as coisas demoram para chegar na sua vida porque você não sabe o que você quer. E eu sempre falo dessa questão de, é igual um cardápio, né? Por exemplo, eu dou sempre o exemplo, lá na cafeteria, por exemplo. Na cafeteria, as pessoas, geralmente, elas demoram mais de meia hora para decidir o que quer. O cardápio tá lá, alguns tipos de cafés, tem os cafés quentes, tem os cafés gelados, tem as bebidas, tem os lanches, tem os doces, as sobremesas. E a pessoa chega na cafeteria, olha o cardápio e fica meia hora tentando decidir o que quer. Ou seja, a pessoa não sabe o que quer. É a mesma coisa na vida. Eu estou trazendo aqui o cardápio, mas é uma metáfora, tá? Então, a pessoa olha, ela não se decide o que ela quer. E depois ela vai lá e aí quando ela se decide, quando ela pede, ela vem e depois ela troca o pedido dela. Imagine, é a mesma coisa no universo, funciona assim. Funciona assim. Se você pede uma coisa, daqui a pouco você troca o seu pedido, vai demorar mais para chegar. Vai demorar. Imagina. Então a pessoa já começou a fazer o seu pedido. Já começou a fazer o pedido. Aí você vai lá e troca o pedido. É a mesma coisa na vida. Se você ficar sempre trocando seus desejos, suas vontades, seus sonhos, você precisa saber o que é que você quer. Entende? Segundo Sêneca, as pessoas cometem erros porque consideram apenas partes da vida, não a vida como um todo. Como um arqueiro que direciona sua flecha para um alvo, devemos ter um objetivo geral. Em uma frase inesquecível, ele observa: quando não se sabe em direção a qual porto se navega, não existe vento a favor. Olha isso, eu gostei muito dessa frase. Quando não se sabe em direção a qual porto se navega, não existe vento a favor. Em outras palavras, quando não se tem uma direção, a vida é governada pelo acaso. A vida é governada pelo acaso. Felizmente, afirma Sêneca, existe uma bússola que nos serve como um guia seguro. E esse guia não é uma religião, uma escritura sagrada ou qualquer outra coisa externa, e sim nosso poder de raciocinar com clareza. Sempre que você quiser saber o que buscar ou evitar, olhe para o seu bem maior, o objetivo de sua vida, pois tudo o que fazemos deve estar em harmonia com ele. E a vida, minha gente, fica tão mais leve quando a gente compreende isso e a gente consegue viver dessa forma, quando a gente sabe qual é o nosso bem maior. E tudo que a gente faz, quando a gente sabe qual é o nosso bem maior, tudo que a gente faz, o caminho que a gente percorre vai levar para isso. E é diferente de quando você vive a vida sem um norte, sem você saber o que você quer. Quando não se sabe em direção a qual porto se navega, não existe vento a favor. Em outras palavras, quando não se tem uma direção, a vida é governada pelo acaso. E aí, quem que governa a sua vida quando você não sabe o que você quer? Quem governa a sua vida? As pessoas, o ambiente. Tudo vai governar a sua vida se você não souber o que você quer. Quando a gente sabe o que a gente quer da nossa vida, quando a gente tem um bem maior, todos os caminhos que a gente vai percorrer, todos os caminhos que a gente percorre, vai nos levar para este lugar. Agora, se você não sabe o que você quer, as pessoas, o ambiente, elas é que vão ditar para onde é que você vai, que já aconteceu comigo antes. Hoje não. Hoje a minha cabeça é completamente diferente, minha mentalidade hoje é completamente diferente.
que eu já venho em alguns anos aí já dessa reprogramação mental. Bom dia, Dan, seja bem-vindo, querido. Entende? Gustavo, seja bem-vindo, querido. Pra gente finalizar aqui, para eu ler aqui o chamado de Jesus com vocês, pra gente fazer nossa meditação. Cadê? Sempre que você quiser saber o que buscar ou evitar, olhe para o seu bem maior, o objetivo da sua vida, pois tudo o que fazemos deve estar em harmonia com ele. E a vida fica tão mais gostosa, gente, quando você acorda. Porque quando a gente acorda sem ter um norte, a vida ela fica sem sentido. A vida ela só tem sentido quando você acorda para viver aquilo que você quer na sua vida. A vida começa a fazer sentido quando você entende. E aí, só o ato de acordar, só o fato de você acordar, você já agradece. Só o fato de você abrir os olhos, você já agradece, porque você está vendo um sentido. Quando a gente não vê um sentido, até acordar é desafiador. Até acordar é desafiador. Então, embora a ideia de que uma pessoa deve viver de acordo com o seu bem maior possa parecer um pouco estranha aos nossos ouvidos nos dias de hoje, ela fazia todo sentido para os estoicos romanos, pois eles sabiam exatamente o que esse bem maior significava. O esforço constante de viver de modo honrado e racional, com excelência de caráter, alinhando sua vida às 4 virtudes cardeais. Então, os estoicos, eles alinhavam a vida deles baseado em 4 virtudes. 4 virtudes, que é a sabedoria, a coragem, a prudência e a justiça. A sabedoria, a coragem, a prudência e a justiça. Lá no perfil secreto, toda vez que eu pergunto para as meninas, inclusive já a gente vai abrir um desafio Acorde para você, mais uma turma, a turma 5 do desafio Acorde para você. Eu sempre pergunto para as mulheres que estão lá dentro, o que impede de você realizar aquilo que você quer realizar? E a maioria delas responde coragem. E às vezes a gente não faz as coisas que a gente quer fazer justamente porque a gente não tem coragem de fazer. Então tenha coragem de fazer as coisas que você quer na sua vida. Hoje o nosso dia será maravilhoso. Sim, ele será e sim, ele será. Olha, vamos cuidar da pessoa mais importante da sua vida. Quem é a pessoa mais importante? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Você, né? Claro. Você. Deusinho e deusinha. E deusa. Hoje é dia 30. Nossa, eu passei esse tanto de dia sem ler esse devocional, gente. 30 de junho. Eu sou a verdade. Olha, vamos ler o chamado de Jesus? Mas antes, vamos fazer uma respiração consciente. Solta os seus ombros. Se você puder fechar os seus olhos. Pra gente começar o nosso dia bem, nossa semana bem. Feche seus olhos. Coloque uma intenção para o seu dia. O que você almeja para o dia de hoje? O que você quer para o dia de hoje? Feche seus olhos. Inspira profundamente. Puxa o ar. Segura um pouquinho e solta. Solta, libera tudo. Solta seus ombros, libera as tensões. Essa respiração ela é muito boa, porque a gente acaba esquecendo de fazer essa respiração. E é ela que vai trazer oxigênio para o seu cérebro, vai regular o seu sistema nervoso. Então, inspira mais uma vez, puxa o ar e solta. Mais uma vez. Inspira profundamente e solta.
Eu sou a verdade, o único que veio para libertá-lo. Quando o Espírito Santo controla sua mente e ações com mais intensidade, você se torna livre. E aos poucos vai se transformando na pessoa que o criei para ser. Esse é um trabalho que realizo enquanto você se rende ao meu espírito. Posso fazer o meu melhor quando você se senta tranquilamente na minha presença, concentrando-se por completo em mim. Deixe que meus pensamentos se lancem livremente sobre sua consciência, estimulando a vida abundante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto você me segue, guio-o por novos caminhos, caminhos que você nunca imaginou. Não se preocupe. Não se preocupe com o que há na estrada à frente. Quero que você encontre segurança conhecendo a mim, aquele que morreu para libertá-lo. Que hoje o nosso dia seja maravilhoso. Sim, ele será. Sim, ele será. Faça com que o seu dia seja maravilhoso. E as mulheres que estão aqui no meu perfil secreto, que ainda não está, que estão aqui no meu perfil principal, na verdade, que ainda não estão lá no perfil secreto, é só pedir a solicitação, tá? É gratuito. Dia 1º de julho eu vou abrir as inscrições para a nova turma, o Desafio Acorde para Você 5.0, tá bom? É por lá que acontece o desafio, então eu aguardo todos vocês lá no perfil secreto. Um beijo, fiquem todos com Deus, eu estarei aqui novamente, tanto aqui com vocês, quanto aqui também no Instagram, 6h40 ou 7 horas. Vou me decidir se eu começo a live às 7. Eu gostei desse horário, porque daí a gente faz a live bem rapidinho, né? Das 7 às 7h30. Acho que meia hora de live tá ótimo. Meia hora de live tá muito bom. Não tá? Meia hora de live? O que vocês acham? Eu acho que esse horário de 7 horas ficou legal. Tá bom, minha gente? Deus abençoe você também, Gustavo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.